Muito bem. Bom, meu nome é Silvana Goulart Urbani. Eu tenho 52 anos. A Fundação Casa, na época, então, FEBEM, começa, começa na minha realidade a partir de um trabalho voluntário que eu fazia de alfabetização de adultos. E lá eu conheci um jovem que tinha saído da Fundação Casa, estava terminando os estudos porque ele queria ingressar na faculdade. E aí, ah, quando foi no final daquele ano em que ele estava estudando, ele fez um convite, se os professores que estavam ali não gostariam de participar de de promover uma festa de Natal para adolescentes que estavam privados de liberdade na FEBEM. E aí eu me mobilizei com um grupo de amigos e a gente foi então levar bolo e guaraná para fazer a festa de Natal daqueles adolescentes. A primeira vez que eu entrei na FEBEM foi 16 de dezembro de 2004. Esse foi o dia da festa de Natal que a gente então levou para os adolescentes. E aí, chegando lá, eu me deparo com uma sala com aproximadamente 150 adolescentes, todos de cabeça raspada, vestindo uma camiseta cinza. E aí eu olhei e enxerguei um borrão cinza. Era uma coisa assim. Essa é a imagem que eu tenho de um borrão cinza. E à medida que a gente foi entrando, esses adolescentes foram levantando a cabeça e olhando para a gente. E era como se eles estivessem enxergando, tipo, Papai Noel, assim, porque era uma expressão no olhar. E na época, eu tenho filhos e dois meninos, uma menina. Na época, os meus filhos tinham pouco menos da idade daqueles adolescentes, porque a Fundação Casa recebe a partir dos 12 anos. Os meus filhos, na época, tinham 8, 9 anos. E eu saí de lá com a seguinte pergunta: por que não são os meus filhos que estão aqui? E aí isso foi o que eu trouxe para casa, porque são esses meninos e não os meus filhos. E aí essa inconformidade de ver aqueles adolescentes ali e os meus filhos não foi que me mobilizou. E aí então, a partir desse grupo de voluntários, a gente sistematizou visitas aleatórias com esse aluno, do qual havia sido um ex-interno da fundação, hoje Fundação Casa, na época FEBEM, e na época que ele foi para a FEBEM era algo mais aterrorizante ainda, né? Das histórias que a gente ouvia ele contando. E aí foi assim. Então, a gente se organizou enquanto grupo de voluntários, sistematizou as visitas e começamos a ir fazer essas visitas aos adolescentes, público meninos, né, até então, na época. E 4 anos depois, a gente se organiza como uma organização da sociedade civil. Na época, hoje, né, que se chama OSC, na época era a organização não governamental, e aí a gente constituiu o Instituto Papel de Menina. Acho que eu conto a origem aí, né? Bom, trabalhar hoje, depois de 20 anos, né, do primeiro contato com os adolescentes, infelizmente a gente vê algo que se repete. Entra, sai, entra, e sai, entra, e sai. E o desafio de trabalhar com esses adolescentes é de que a máquina que a gente tem enquanto sociedade, a máquina que a gente vive como modelo de sociedade, é ela que produz esses adolescentes. Então, a gente tem
um serviço público da educação que não, que é ruim. Você tem um sistema público de saúde que também não funciona. Você tem um sistema público de lazer que também é precário. E aí esses serviços públicos são direcionados para essas pessoas de baixa e baixíssima renda, que produz, infelizmente, pessoas que vivem na miséria, que têm as suas necessidades básicas não supridas e vai gerar o quê? Vai gerar que tipo de indivíduo, né? A fome dói, o abandono dói, a falta de afeto dói. E aí a gente, então, acaba vendo que esses adolescentes que chegam ali, eles têm todas essas carências, eles passam por isso tudo, né? Dessa falta de estrutura na educação, na saúde, no serviço público, e as suas famílias, na sua grande maioria, a gente tem famílias completamente disfuncionais. Então, por isso que eu chamo de que nesse modelo de sociedade do qual a gente vive hoje e vem vivendo ao longo dos anos, nós, enquanto sociedade, produzimos esses adolescentes e esse público que a gente encontra na Fundação Casa. Eu diria que o desafio, eu não vejo muito. Não é um desafio no sentido de ser uma coisa que requer um sacrifício, algo do qual, assim, ai, eu não aguento mais. Não é. É de você olhar para crianças que não foram amadas e cuidadas e que acabam na privação de liberdade. Então, é de você olhar para esses meninos e meninas e enxergá-los, olhar para esses meninos e meninas e dar afeto e amá-los e compreendê-los. E aí a gente tem um outro tipo de relação, a gente consegue construir um outro tipo de relação com eles, e aí o trabalho acaba se desenvolvendo de uma forma muito mais tranquila e a gente atinge os objetivos dos quais a gente se propõe a fazer, né? Então, tem algo que, enquanto no Instituto, no IPM, a gente olha para esse adolescente, seja o menino ou a menina, a gente olha para eles como vítimas. Eles são vítimas da sociedade. Eles são vítimas de um sistema social, político e econômico que produz eles. Então, eles são vítimas. E aí, quando eles chegam na Fundação Casa para uma privação de liberdade, o que você vai fazer? Você vai vigiar e punir? Porque eles já são vigiados e punidos quando estão fora pela sociedade. E aí ele chega lá, ele vai ser vigiado e punido. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que meninos e meninas que não foram amados, acolhidos e cuidados não têm que ir para a privação de liberdade. Eles precisam ter meios e lugares e pessoas para que eles sejam cuidados, para não existir Fundação Casa. A gente, os nossos primeiros contatos, né, eu diria, antes disso. Primeiro que, enquanto projeto, a gente escolheu a área da educação para trabalhar com eles. Então, a gente promove oficinas de experimentação profissional para que esse jovem, esse adolescente, desperte nele a, o querer, desperte nele a vontade, que ele conheça. Então, por isso a gente chama de experimentação profissional, para que de fato ele experimente.
Então, hoje a gente trabalha na, na área da arte, na área da beleza estética, informática e fotografia, que está ali na arte. Então, essas são as oficinas de experimentações profissionais que a gente trabalha com os adolescentes. Especificamente com as meninas, essas oficinas. E a gente tem uma padaria escola dentro de um complexo que fica na região metropolitana de São Paulo. E aí a gente trabalha lá com o público masculino através da panificação. E aí, então, o que eu produzo, o que eu vou fazer, e aí é esse fazer que ele vai ver que ele é capaz de produzir coisas boas, coisas que ele nem imaginava que ele podia fazer e que ele vai fazer. A recepção dos jovens às atividades que a gente realiza. Eu diria que para a gente isso é muito tranquilo, porque a gente não faz parte do sistema. Então, e entrar como um parceiro da Fundação Casa, e na hora de se apresentar aos adolescentes e dizer: nós vamos fazer uma oficina de uma experimentação profissional com vocês, e apresentar um projeto. E quando a gente se apresenta a eles dizendo: eu não sou funcionário do Estado, eu não sou funcionária da Fundação Casa, eu não recebo da Fundação Casa para estar com vocês. Isso é um grande alívio, tanto para eles quanto para nós, enquanto equipe, enquanto trabalho. Porque a visão, a leitura que eu faço ao longo desses anos é que a visão que esses adolescentes têm dos funcionários, das pessoas que lidam ali com eles no dia a dia, é como se fosse a extensão daquele que prendeu, que julgou e que levou ele para privação de liberdade. Então, tem situações que é difícil a relação, né, de funcionário com o adolescente. E quando a gente chega nesse lugar de que a gente não é funcionário, a gente veio aqui e estamos aqui porque a gente quer. A gente veio aqui porque a gente acredita em você. Nós estamos aqui porque a gente acredita em segundas chances. Então, o que traz a gente aqui é acreditar que você pode, é acreditar em você. Então, a gente acaba enfrentando muito menos desafios para acessar esses adolescentes do que o corpo funcional de uma unidade. Então, isso é um facilitador para a gente. E eu acho não, isso diminui os nossos desafios muito. E uma vez a, a participação desses adolescentes, uma vez a atividade acontecendo, a gente vai criando o vínculo, a gente vai fazendo laços, a confiança vai sendo adquirida, e aí a gente se torna quase que família junto com eles, né? Dentro desses espaços. Mas a gente acredita que é possível. Então é isso, esse é o movimento que a gente faz pós cumprimento de medida. Perfeito. E
Quando a gente fala em dificuldades que esse adolescente enfrenta quando ele volta para sua realidade, né? Ao longo desses anos, eu já ouvi histórias de adolescentes que foram embora, ficaram 9 meses, um ano, e dali 15 dias eles voltam. E aí, quando eles encontram a gente dentro da unidade, é uma felicidade, porque está vendo alguém conhecido que reencontrou. E é óbvio que a gente vai perguntar, mas o que você está fazendo aqui de novo? Por que você está aqui de novo? Então, eu já vivi essas histórias ao longo desses anos todos, repetidamente, assim, várias vezes. E eu ouvi as seguintes respostas. Eu voltei porque eu cheguei em casa e não tinha o que comer. Eu voltei porque aqui eu almoço, eu janto, eu tomo café e eu tenho uma cama. Eu durmo num colchão. E lá eu voltei para minha casa e não tem. Eu voltei porque eu cheguei em casa e o meu padrasto me espancou e eu fui pra cima dele. E aí foi uma confusão e ele falou que ia matar minha mãe. E aí eu fui pra rua e fiz de novo pra voltar pra cá porque aqui eu tenho paz. Eu voltei porque eu cheguei lá e quem me deu a primeira oportunidade foi o crime de novo. Quem me abraçou foi os caras da biqueira de novo. Meu lugar estava lá. Eu cheguei em casa e não tinha o que comer. E aí eu fui para a biqueira e aí eu consegui comer. Eu fui fazer a fita de novo, eu consegui o dinheiro e me vesti. Eu chego em casa e minhas cuecas não servem mais. A minha mãe não tem como comprar. E aí, como é que eu fico? Então, essas dificuldades, elas são reais. E elas são a sua grande maioria, né? Então, quando a gente olha e diz, ah, mas ele voltou porque não tem força de vontade. Ah, não se esforçou. Não é sobre isso. Não é sobre se esforçar. Não é sobre ter força de vontade. Você voltar para um lugar aonde às vezes o adolescente voltou para um lugar aonde, infelizmente, ele tem os seus familiares envolvidos na criminalidade. E aí ele volta e ele pode ter ouvido coisas boas e coisas que fizeram ele pensar até na possibilidade dele fazer novas escolhas. Mas quando ele chega no seu contexto, é muito difícil, né? A gente tem faz um mês que a gente tem uma história de uma menina, ela passou pelas nossas oficinas, ficou um bom tempo internada e ela foi embora e ela ligou dizendo eu quero voltar para a fundação porque não dá para ficar em casa, porque a minha família quer que eu volto, quer que eu vou ajudar, quer que eu vou fazer, quer que e eu não consigo. O que eu vou fazer, né? Então, os desafios são inúmeros e não é algo fácil de mudar. A gente, enquanto indivíduos que não passa pelo que eles passaram, as pessoas, a gente tem dificuldade em melhorar a alimentação, a gente tem dificuldade em inserir uma caminhada de 30 minutos no nosso dia a dia. A gente tem dificuldade de mudar uma rotina, seja em casa, seja no trabalho, seja nas relações. A gente tem dificuldade de sair de relações tóxicas. O indivíduo tem dificuldade de fazer separação, daquilo que é bom para mim, daquilo que não é bom, daquilo que me faz bem, daquilo que me faz mal. E aí a gente está dizendo de adolescentes que são frutos de uma sociedade completamente desigual, onde eles passam a privação, as necessidades básicas que não são supridas, as piores privações, e aí a gente olha e diz: ah, isso foi falta de força de vontade, faltou um esforço. Não dá para ser assim, não dá. Eu acredito
e eu não acredito. Vai achar essa mulher é louca, né? Como assim? Eu acredito e não acredito. Eu acredito, por isso que eu continuo o meu trabalho. Então, eu acredito, porque eu sou sociedade. Então, enquanto sociedade, se eu não der a segunda chance, eu paro de fazer o meu trabalho. Então, eu acredito que a sociedade pode dar a segunda chance, mas eu não acredito que a sociedade está pronta para, que ela tem condições para, porque a gente ouve muito não, né? A gente tem alguns parceiros e que são parceiros incríveis em diferentes áreas, da qual eles se disponibilizam como oportunidade de trabalho, como financiamento das atividades, parceiros de daquilo que ele é e daquilo que ele tem enquanto serviço e oportunidade, né? Mas a gente encontra muito não. Ah, não, não. Passou aonde? É da onde? Ah, é aquele lugar? Ah, hoje tem, chama Fundação Casa, mas aquilo é FEBEM, não é? Então, continua FEBEM, né? E aí não dá. Então, é muito difícil. Eu continuo otimista de que a gente pode, né, fazer, a gente pode sim dar a segunda chance. E uma vez eu ouvi de um amigo de que enquanto houver 1% de chance, a gente tem 99% de possibilidades. Então eu acredito nisso. Enquanto a gente tiver 1% de chance, eu tenho 99% de possibilidades. Então eu vou trabalhar nessa possibilidade, né? Uma coisa interessante é que o nome do projeto Instituto Papel de Menino a gente escolheu porque o que a gente quer muito é que esses meninos e meninas façam papel de menino e menina. Que aos 12 anos eu me recuso a acreditar, eu me recuso a ouvir da sociedade de que aos 12 anos ele vai ser bandido pro resto da vida. Que aos 12 anos ele é traficante sim e vai ser isso pro resto da vida. Eu me recuso a acreditar nisso. Porque esses meninos e meninas terão mais 50, 60 anos pela frente. Então não dá para dizer que eles serão isso pro resto da vida, né? E quando a gente foi pensar no nome, a gente pensou isso, que a gente quer que esses meninos façam papel de menino e de menina. Que não façam papel de bandido, de traficante, de criminoso, que não seja isso. E nós, enquanto sociedade, qual é o nosso papel para que meninos e meninas façam papel de menino e menina? Qual é o nosso papel enquanto sociedade para fazer isso? Então, o projeto vem nesse lugar, sendo a sociedade fazendo, desempenhando um papel na vida desses meninos e meninas para que eles façam o papel de menino e menina. E de que é impossível, eu não consigo pensar e acreditar que adolescentes de 12, 13, 15, 16 anos, 17, eles vão ser bandidos para o resto da vida, né? Então, a gente acredita nisso, que a gente pode sim fazer diferente. É, eu acredito que a Fundação Casa tem um papel nessa ressocialização desses adolescentes, eu acredito. E como que ela faria, como que ela vai fazer isso? Eu não acredito na instituição,
mas eu acredito nas pessoas e em algumas pessoas que trabalham com esses adolescentes e que não enxerga esses adolescentes como réu o tempo todo. Infelizmente, a gente tem muitas pessoas que trabalham dentro dessa instituição que acredita que eles serão réus para o resto da vida. E isso a gente lê nas atitudes. Eu acho que, enquanto sociedade, a gente ainda lê isso nas reportagens das grandes mídias, nos espancamentos que acontecem, nas rebeliões, nas mudanças, né, de transferências de funcionários, de adolescentes. Continua, infelizmente, os espancamentos continuam, as denúncias continuam, e aí eu olho para isso e eu tenho dúvida de fato, qual é o papel da Fundação Casa nessa medida socioeducativa desses adolescentes, enquanto a gente ainda tem casos de espancamentos que são noticiados hoje. Ah, mas isso é em menor número. Eles são noticiados aquilo que aparece. Não acredito que seja em menor número. Então, porque infelizmente eu vejo, né? Infelizmente a gente vê adolescentes que foram vítimas de agressões dentro das unidades. E hoje em dia, não é 1 ano, 5 anos atrás, não, infelizmente. Então, a fundação desempenha, volto a falar, não é a fundação, mas são alguns funcionários. Então, na minha experiência de lidar com alguns funcionários, a gente consegue ver os funcionários que, sim, estão ali desempenhando um trabalho e acreditando naquilo que ele faz. Mas, infelizmente, a gente tem funcionários que é mais um dia de trabalho e vai do jeito que sempre foi, né? E um ponto é que, assim, quando eu iniciei o trabalho, a instituição me chamava FEDEM. Depois de poucos anos ali que eu estava desempenhando o trabalho dentro das unidades, a gente teve a mudança do nome, né, para a Fundação Casa. Ela pode ter sido desenhada, né, e foi desenhada com novos desafios, com novas formas de execução da medida socioeducativa. Porém, a gente continua com os mesmos funcionários. Então, ao longo desses anos, tem funcionário que está lá, que eu, quando comecei a fazer o trabalho dentro das unidades, eles continuam lá e ele continua fazendo a mesma coisa, né? Ele continua fazendo, desempenhando o mesmo trabalho, da mesma forma. E aí você olha e se fala, como que a gente vai ter mudança? Como que isso vai mudar? Como é que isso melhora? Como é que isso ganha uma nova cor, um novo fôlego? Como que a gente faz isso, né? Então, infelizmente, assim, olhar para o que era FEBEM e Fundação Casa, eu continuo enxergando a mesma coisa. Porque os operadores do socioeducativo dentro dos lugares dos quais eu ando continuam sendo os mesmos, né? E, infelizmente, não tenho boas referências e bons relatos, né, sobre esses lugares dos quais eu ando. E da gente olhar
a gente tem uma situação interessante que a gente vem da pandemia, né? E que antes da pandemia, a gente tinha São Paulo, se eu não me engano, era o segundo maior estado, era o segundo estado com o maior número de adolescentes em privação de liberdade. É, e ele tinha quase 40% da população nacional do socioeducativo. E aí veio a pandemia. A pandemia foi um marco dentro do socioeducativo, porque a gente teve uma decisão do CNJ, e aí aconteceu um habeas corpus coletivo, e o socioeducativo foi beneficiado por esse habeas corpus. E aí a Fundação Casa teve uma redução de quase 60% do seu número de adolescentes que estavam em cumprimento de medida. Então, foi uma pandemia, era grave, a gente está lidando com adolescentes e era uma medida que precisava ser tomada, né? E ela aconteceu, e aí a Fundação Casa teve que tomar as suas devidas providências e fazer a seleção daqueles que iriam voltar para casa e os que iam continuar. E aí, quando é 2021, que a gente retorna também às atividades dentro da instituição, em 2021, quando a gente retorna, a gente já tem esse número aí do que tinha antes da pandemia, a gente começa a trabalhar ali com 45% do número que existia antes da pandemia, né? E aí a gente vê muitos adolescentes retornando para a fundação a partir do benefício desse habeas corpus, né? Então, muitos adolescentes que retornavam diziam: é porque eu saí e tinha que me apresentar quando o judiciário voltasse. E então, quando eu fui me apresentar, eu voltei para a internação. Ou eu tinha que me apresentar quando o judiciário voltasse e eu não me apresentei. E aí, quando eu fui parado pela polícia, eu tinha lá um mandado e aí eu vim para cá. Então, a gente começa a ver essa rotina, infelizmente, do retorno de adolescentes, tanto por novos delitos e adolescentes praticantes do primeiro ato infracional, como aqueles que foram beneficiados por esse habeas corpus que aconteceu na pandemia e que então estão retornando por causa da quebra ou porque ele tinha mesmo que terminar o cumprimento da medida. Muito bem. Bom, as pessoas que queiram apoiar o Instituto, a gente está aí aberto a parcerias, a bate-papo, e você pode procurar a gente pelo Instagram, @ipmenino, e é a melhor forma de contato com a gente. E aí a gente estabelece uma comunicação com essas pessoas, né? A gente tem alguns projetos nossos que eles são apoiados pelo Conselho Municipal da Criança e Adolescente, então, e pelo Condeca também, que são fundos que as pessoas podem fazer algum apoio ali e é dedutível do imposto de renda. Então a gente tem projetos que podem ser apoiados por ali também, e isso facilita bastante o nosso trabalho, ajuda muito e faz com que a gente continue aí fazendo com que meninos e meninas que não foram amados e cuidados não vá
parar atrás das grades e que não sejam privadas de liberdade. Em uma palavra, infelizmente, é depósito. Você falaria que a FEBEM também é a mesma coisa? A FEBEM era um depósito também. Sim. Nada mudou. Infelizmente. Eu não vi. Por onde eu ando, eu ainda não vi essa mudança. Enquanto instituição. Enquanto pessoas, eu encontrei pessoas que desempenham um papel bem contrário a muitas outras aí. Mas, enquanto instituição, ainda é um depósito.